Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, estamos aqui mais uma vez utilizando esse recurso, do Instagram para que a gente possa nos aproximar das pessoas, trazer aqui o nosso recado, tá? Trazer também um pouco de informação, né? Me chamo Érica Cândida, sou psicóloga, tá? Logoterapeuta, estou em formação, mas já venho aí estudando já sobre a logoterapia há 10 anos, né? E a gente vem buscando trabalhar a partir desta abordagem e trazer o nosso melhor, né? E assim a gente contribuir para uma psicologia de qualidade, né? E assim poder também atender nossos clientes, tá? E fazer um acolhimento, né? Que de fato proporcione sentido, né? O encontro com o sentido da vida. Então, ontem eu vi, uma psicóloga, achei muito interessante ela trazer a leitura, tá? E assim a gente poder dialogar, refletir. Também já tinha visto Felipe Moreira, psicólogo também, fazendo esse tipo de atividade. Eu achei muito interessante. E por que não trazer aqui também no nosso canal, na nossa rede social. E a gente poder contribuir também um pouco, tá? Para com as pessoas, né? Quero aqui agradecer, a todos que estão aqui nos acompanhando. Então, gente, como eu havia colocado mais cedo, nos stories, também coloquei no feed, nós iremos começar, tá, com a leitura do livro Em Busca de Sentido, que é um livro de Viktor Frankl, tá? E é um livro bastante denso, porém é de uma singularidade maravilhosa, né? Olá, querida, tudo bem? Boa noite. E a gente vai dar início a essa leitura, tá certo? Para que a gente possa compreender um pouco melhor também a própria logoterapia, tá? Fica aqui também como sugestão de leitura, quem quiser depois, com calma, ler esse livro, tá? Eu deixo aqui também como uma sugestão de leitura. Então eu quero iniciar falando sobre o próprio Viktor Frankl. Quem foi Viktor Frankl? Viktor Emil Frankl, PhD, tá? Ele nasceu em 26 de março de 1905 e faleceu em 2 de setembro de 1997. Foi professor de neurologia e psiquiatria na Universidade de Viena e também professor de logoterapia na Universidade Internacional da Califórnia. É o fundador da logoterapia, muitas vezes chamada de Terceira Escola Vienense de Psicoterapia. As duas primeiras são a psicanálise de Freud e a psicologia individual de Adler. Viktor ele lecionou também nas universidades de Harvard, Stanford, de Dallas. Frankl publicou 32 livros que foram traduzidos para 27 línguas, incluindo o chinês e o japonês. Além disso, foram publicados 151 livros sobre Frankl e a sua obra.
as muitas viagens de conferências para as quais recebeu convite de mais de 200 universidades, levaram Frankl a muitos países de todos os continentes, inclusive ao Brasil, onde esteve pela primeira vez, em 1984. Escreve aqui para mim, pessoal. Você já escutou falar em Viktor Frankl? Escreve aqui, sim ou não. Vocês já escutaram falar ou vocês só vêm percebendo este autor depois de estarem aqui, né, seguindo o meu perfil? Coloquem aí para mim. Vocês já conhecem o Viktor Frankl? Tiveram a curiosidade, ao menos, de pesquisar sobre ele? Alguém fez isso? Ou é a primeira vez que você está escutando falar sobre ele? Então, a nossa leitura, ela vai se iniciar diante do prefácio, tá? De todos os livros que eu já li, esse prefácio, para mim, é um dos mais marcantes, tá? Porque o Gordon Allport, né, ele que trabalhou com Viktor Frankl diretamente, ele traz uma visão muito humana, sabe? Diante desse prefácio, né? Que de fato, só com a leitura do prefácio, a gente já sente como é que é de fato este livro, tá? Então, hoje nós iremos iniciar pelo prefácio e ao longo dos nossos encontros, tá? Neste momento que eu intitulei como Minhas Leituras, a gente vai trazendo os demais capítulos também. E a gente vai estar aqui lendo e comentando, tá bom? Então, vou dar início à leitura. Prefácio à edição norte-americana de 1984. Para quem está chegando agora, nós vamos iniciar a partir de hoje o momento Minhas Leituras, tá? E eu escolhi o livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. De acordo com as leituras, você pode colocar aqui também a tua observação, tá? O teu registro, né? Tuas reflexões, e a gente ir debatendo aqui, tá? Porque eu gosto muito dessas possibilidades, né? Vou iniciar, tá? O escritor e psiquiatra Viktor Emil Frankl costuma perguntar a seus pacientes que estão sofrendo muitos tormentos, grandes e pequenos: por que não opta pelo suicídio? É a partir das respostas a essa pergunta que ele encontra frequentemente as linhas centrais da psicoterapia a ser usada. Num caso, a pessoa agarra-se ao amor pelos filhos, em outro, a um talento para ser usado. E no terceiro caso, velhas recordações que merecem ser preservadas. Tecer, vejam só, né? A importância do tecer. Tecer esses débeis filamentos de uma vida arruinada para construir com eles um padrão firme, com sentido e responsabilidade. Esse é o objetivo e o desafio da logoterapia, versão da moderna análise existencial, elaborada pelo próprio Dr. Frankl, tá? Deixa eu só dar um alô aqui para meu aluno Antônio. Boa noite, Antônio. Seja bem-vindo. Então, gente, como vocês perceberam só, né, no início do prefácio, tá? Então,
A logoterapia, ela de fato, ela busca mergulhar no sofrimento humano, né? Então, por mais que a pessoa esteja em sofrimento, mas ela pode encontrar sentido da vida. E o sentido da vida, todos nós podemos encontrá-lo na nossa dor, né? A partir das nossas vivências, a partir das nossas experiências, tá? E assim, como você pode ver, a logoterapia ela tem como um objetivo esse desafio, tá? A gente busca desafiar, né, o nosso cliente para que ele busque superar, né, autotranscender, certo? Porque a partir do momento que a gente autotranscende, nós buscamos novas possibilidades, né? Possibilidades de encontrarmos conosco, né? Nesse contexto que é a vida, tá? Olá, Alisson, tudo bem? Seja bem-vindo. E para vocês que estão chegando agora, repito, né? Hoje eu estou iniciando a leitura juntamente com o debate do livro Em Busca de Sentido, tá? Neste livro, Dr. Frankl descreve a experiência que o levou à descoberta da logoterapia. Prisioneiro durante longo tempo em campos de concentração, onde seres humanos eram tratados de modo pior do que se fossem animais, ele se viu reduzido à existência nua e crua. O pai, a mãe, o irmão e a esposa de Viktor Frankl morreram em campos de concentração ou em crematórios, e exceto sua irmã, toda a sua família morreu nos campos de concentração. Aí vejam só a pergunta que o Gordon ele faz, né? Como foi que ele, tendo perdido tudo que era seu, com todos os seus valores destruídos, sofrendo fome, frio e brutalidade, esperando a cada momento a sua exterminação final, conseguiu encarar a vida como algo que valia a pena preservar? Como é que nós também, né, nós podemos trazer isso para nós? Por mais que a gente passe pelo sofrimento, né, por aquela vivência, né, de sofrimento, mas nós podemos entender que a vida sempre vai valer a pena, porque nós temos essa consciência e essa oportunidade de autotranscendermos e assim encontrar os vários sentidos para a vida, tá? Oi, Thales, obrigada pelo carinho. Então, gente, nós precisamos buscar compreender que, por mais que nós estejamos passando por algo que nos faz sofrer, mas a vida ela é algo que sempre deve ser preservada, né? E a partir do momento que eu preservo a minha vida, eu busco os sentidos para a vida, porque não é só um, você pode encontrar vários sentidos. O sentido, ele não é um presente que é dado, tá? Pelo contrário, você é quem encontra os sentidos para a sua vida. E Viktor Frankl, mesmo passando por esse contexto dos campos de concentração, ele encontrou os sentidos da vida dele. Por mais que ele sofresse ali, perdendo toda a sua família, perdendo já a sua esposa, que ele já era casado, né, a primeira esposa. Então, mas ele conseguiu autotranscender e trouxe uma grande relíquia para todos nós, para toda a humanidade, até os dias atuais, que é a logoterapia, tá? E a logoterapia,
você pode trazer para a sua vida e transformar a sua vida em uma logovivência, né? Uma experiência a partir desse contexto, do contexto do encontro com o sentido da vida. Continuando a leitura. Um psiquiatra que passou pessoalmente por tamanha experiência certamente tem algo a dizer. Ele, mais que ninguém, pode ser capaz de ver a nossa condição humana com sabedoria e compaixão. A importância, né, gente, da sabedoria e da compaixão, tá? As palavras do Dr. Frankl têm um acento profundamente honesto, porque estão baseadas em experiências tão profundas que impedem qualquer distorção. O que ele tem a dizer ganha em prestígio devido à sua atual posição na Faculdade de Medicina da Universidade de Viena e por causa do renome das clínicas logoterapêuticas que hoje estão funcionando em muitos países, segundo o padrão da famosa Policlínica Neurológica de Viktor Emil Frankl, em Viena. É impossível evitar a comparação entre os enfoques terapêuticos e o teórico de Frankl e o trabalho de seu predecessor Sigmund Freud. Os dois médicos se preocupavam basicamente com a natureza e a cura das neuroses. Freud, ele encontrava a raiz dessas desordens angustiantes na ansiedade, causada por motivos inconscientes e conflitantes. Mas para Frankl, ele já distinguia as várias formas de neurose e atribuía algumas delas, que eram as neuroses noogênicas, à incapacidade de encontrar sentido e um senso de responsabilidade em sua existência, né? Então, Freud acreditava que a ansiedade ela era ocasionada devido a motivos inconscientes e conflitantes, né? Que ele trazia aquela questão da infância, tá? Mas para Frankl não. A partir do momento que nós apresentamos a nossa neurose noogênica, nós estamos aparentemente incapacitados, né, de encontrar o sentido, tá? Mas Freud, ele acentua as frustrações da vida sexual e Frankl a frustração, a vontade de sentido. Na Europa, hoje há uma forte tendência a um distanciamento de Freud e uma aproximação da análise existencial, que assume várias formas, entre elas a escola de logoterapia. Frankl não repudia a postura de Freud, e isso é típico de sua atitude tolerante, mas constrói seu trabalho de bom grado sobre as contribuições freudianas, tá? Frankl, ele falou, né, que subiu no ombro de gigantes, né? Então, quando a gente sobe no ombro dos gigantes, quem são os gigantes, né, que nós temos nas nossas vidas, né? Quem são as pessoas que a gente olha assim e a gente diz, poxa, aquela pessoa ali é uma referência, né? Então, para Frankl, Freud sempre foi uma referência, tá? E ele fala, né, que enquanto eterno aprendiz, ele subiu no ombro do gigante. E esse gigante era Freud, né? E ele conseguiu observar o horizonte e encontrar novas possibilidades, né, para agregar conhecimentos para a psicologia, para a logoterapia, a partir da logoterapia. Tampouco ataca as outras formas de terapia existencial,
mas aceita com satisfação o parentesco da logoterapia com elas, né? Então, nós que trabalhamos com a logoterapia, né? Você já escutou falar na logoterapia ou é a primeira vez? Coloca para mim aí no bate-papo, na resposta, tá? Então, assim, para nós da logoterapia, nós temos essa possibilidade, né, também de trabalhar com outros recursos para que a gente possa promover saúde mental para os nossos clientes. Esta narrativa, embora breve, é muito bem construída e atraente. Por 2 vezes eu ali sem levantar uma só vez da poltrona, incapaz de me afastar do fascínio de suas palavras. Em algum momento, depois da metade da história, o Dr. Frankl introduz sua própria filosofia logoterapêutica, mas o faz de modo tão suave ao longo da narrativa que só depois de terminar a leitura é que o leitor percebe tratar-se de um profundo ensaio e não apenas de mais uma história sobre as brutalidades dos campos de concentração. Gente, eu vou dar aqui um encerramento aqui nessa live, mas daqui a pouco eu volto, só um momento. Não, parou aqui de tocar, porque esse telefone estava tocando. Então, o leitor pode aprender muito com este fragmento autobiográfico. Ele percebe o que um ser humano faz quando subitamente compreende que não tem nada a perder, senão sua existência tão ridicularmente nua. Frankl faz uma cativante descrição do misto de emoção e apatia. Primeiro surge uma fria e distante curiosidade de saber o próprio destino. Ele aqui, Gordon Allport, aqui no prefácio do livro, ele já começa a introduzir, né, o que é que o livro vem trazer para nós, enquanto experiências, né, de Frankl dentro do campo de concentração, tá? Ok, Thales, é a primeira vez que você escuta, né? Certo? E assim, Frankl, ele nesse livro, ele traz a sua experiência, né, de prisioneiro dos campos de concentração. Gente, eu preciso encerrar aqui rapidinho, já eu volto, tá? Olá, estamos de volta mais uma vez, dando início e continuidade com a segunda parte, tá? Com a leitura, o início da leitura do livro Em Busca de Sentido, de Viktor Emil Frankl, tá? E esse é o meu novo projeto, Minhas Leituras, tá? E você é meu convidado para participar desse momento de reflexão diante das leituras. Obrigada pelo retorno, Safira. Seja bem-vinda. Tá? Então, Frankl faz uma cativante descrição do misto de emoção e apatia. Primeiro surge uma fria e distante curiosidade de saber o próprio destino. Depois, surgem estratégias de preservação do que resta de vida. Apesar das chances de sobreviver serem pequenas, fome, humilhação, medo e profunda raiva das injustiças são dominadas graças às imagens sempre presentes de pessoas amadas. Graças ao sentimento religioso, a um amargo senso de humor e até mesmo graças às visões curativas de belezas naturais, uma árvore ou um pôr do sol, por exemplo.
Esses momentos de conforto, contudo, não estabelecem o desejo de viver, a menos que ajudem o prisioneiro a ver um sentido maior no seu sofrimento, aparentemente destituído de significado. É aqui que encontramos o tema central do existencialismo. Gente, esse trecho eu até destaquei aqui. Vou mostrar a vocês meus livros, tá? Eles são assim, todo rabiscado. Mas esse trecho, para mim, ele é perfeito. Ele diz o seguinte: a vida é sofrimento e sobreviver é encontrar sentido na dor. Se há, de algum modo, um propósito na vida, deve havê-lo também na dor e na morte. Mas pessoa alguma pode dizer à outra o que é esse propósito. Cada um deve descobri-lo por si mesmo e aceitar a responsabilidade disso que sua resposta implica. Se tiver êxito, continuará a crescer, apesar de todas as indignidades. Essa filha é todo rabiscado, meus livros. Frankl, ele gosta de citar essa frase de Nietzsche: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. No campo de concentração, todas as circunstâncias conspiram para fazer o prisioneiro perder o seu controle, né? E eu costumo dizer, principalmente também aos meus pacientes, né, que os campos de concentração, eles permanecem, né? Boa noite, Daniel, seja bem-vindo. E assim, os campos de concentração, eles permanecem, mesmo que seja aqui na nossa mente, porque a nossa mente, ela pode criar esses campos de concentração e trazer para nós vivências, né, em uma rotina, com ansiedade, com sofrimento, né, e assim adoecer psicologicamente, emocionalmente falando. No campo de concentração, todas as circunstâncias conspiram para fazer o prisioneiro perder o seu controle, né? E se você pensar no campo de concentração ilusório, aqui na nossa mente, esse campo de concentração também nosso, que é pessoal, que traz sofrimento para nossas vivências, ele também muitas vezes nos faz perder o controle, né? Aí vem a importância de você buscar compreender as tuas emoções. Aí vem a importância de você buscar o autoconhecimento, né? Ontem eu estava com a minha turma de radiologia daqui do Grau Técnico do Cabo, né? Quero aqui até mandar um alô para o meu aluno Thales, que está aqui na live. E a gente estava falando sobre isso, né? A importância da terapia, a importância desse autocuidado, desse autoconhecimento, para que você busque preservar e promover a sua saúde mental, né? Todos os objetivos comuns da vida estão desfeitos. A única coisa que sobrou é a última liberdade humana, que é a capacidade, a última liberdade humana é a capacidade de escolher a atitude pessoal, tá? Uma atitude pessoal que se assume diante de um determinado conjunto de circunstâncias. Essa liberdade última, reconhecida pelos antigos estoicos e pelos modernos existencialistas, assume o vívido significado na história de Frankl, né? Então, você, diante da sua vida, diante das suas vivências, você tem a liberdade de escolher, né, qual é o caminho a ser seguido para que você possa ter uma qualidade de vida na tua vida, né? Ou seja, na tua saúde mental. Os prisioneiros eram apenas cidadãos comuns, tá?
Então, as pessoas comuns do dia a dia, né? Eram os prisioneiros na época do nazismo, dos campos de concentração. Mas alguns, pelo menos, comprovaram a capacidade humana de erguer-se acima do seu destino externo ao optar por ser dignos de seu sofrimento. Né? Então, a partir do momento que eu me considero digna do meu sofrimento, né? Então eu tenho a última liberdade humana de você fazer as suas escolhas, né? E assim você buscar o melhor para você, mesmo que você esteja em sofrimento. Você é digno, né, da tua última escolha, a tua liberdade enquanto ser humano, tá? Naturalmente, o autor, como psicoterapeuta, deseja saber como se pode ajudar as pessoas a alcançar essa capacidade exclusiva dos humanos. Como se pode despertar no paciente o sentimento de que é responsável por algo perante a vida, por mais duras que sejam as circunstâncias? Frankl nos dá um emocionante relato de uma sessão terapêutica que teve com seus companheiros de prisão. Respondendo a um pedido do editor, o Dr. Frankl acrescentou à sua autobiografia uma exposição breve, mas clara, dos pontos básicos da logoterapia. Até agora, a maior parte das publicações desta terceira escola vienense de psicoterapia, as anteriores são as de Freud e a de Adler, tá? A de Freud, que é a psicanálise, né? E a de Adler, que é a psicologia individual. Tem aparecido em alemão. Assim, o leitor gostará de ter um texto adicional de Frankl, complementando sua narrativa pessoal. Ao contrário de muitos existencialistas europeus, Frankl não é nem pessimista nem antirreligioso. Ao contrário, para um escritor que enfrenta com coragem a ubiquidade do sofrimento e de todas as forças do mal, ele assume uma visão surpreendentemente positiva da capacidade humana de transcender sua situação difícil e descobrir uma adequada verdade orientadora. Recomendo sinceramente este pequeno livro porque é uma obra-prima de narrativa dramática focalizada nos mais profundos problemas humanos. Tem méritos literários e filosóficos e fornece uma estimulante introdução a um dos maiores significativos movimentos psicológicos de nossos dias. E quem assina esse prefácio é Gordon Allport, tá? Ele que trabalhou diretamente com o Dr. Frankl, certo? E o livro é esse aqui, Em Busca de Sentido, tá? Então fica também aí a sugestão de leitura para vocês. Dando continuidade à leitura, né? Mas eu queria saber de vocês, vocês já têm alguma curiosidade? Deixe aí seus comentários para mim, estão gostando desse momento? Para mim, essa experiência para mim é bastante nova, tá? Mas assim, ontem eu assisti, né, algumas pessoas fazendo esse tipo de live e eu adorei. Estou trazendo aqui para a gente também, tá bom? Este livro já viveu o suficiente para entrar na 73ª impressão em inglês. Além de ter sido publicado em outras 19 línguas, apenas as edições em inglês venderam quase 2,5 milhões de exemplares. Esses são os fatos. E é possível que eles sejam motivo pelo qual os repórteres de jornais
norte-americanos, especialmente das emissoras de televisão, começam suas entrevistas. Depois de listarem esses fatos com a exclamação: que legal, Daniel! Dr. Frankl, seu livro se transformou no autêntico best-seller. Como você se sente com tamanho sucesso? Ao que costumo responder que, em primeiro lugar, vejo no status de best-seller do meu livro não tanto uma conquista e realização da minha parte, como uma expressão da miséria de nossos tempos. Se centenas de milhares de pessoas procuram um livro cujo título promete abordar o problema do sentido da vida, deve ser uma questão que está incomodando muito. Tá certo, mas o bom é que a gente vai lendo e vai comentando, refletindo, né? Mas eu deixo como sugestão de leitura, viu? É importante fazer a leitura. Certamente, algo mais pode ter contribuído para o impacto do livro. Sua segunda parte teórica, conceitos fundamentais de logoterapia, focaliza a lição que o leitor pode ter tirado da primeira parte, o relato autobiográfico, que são as experiências no campo de concentração, enquanto esta serve como validação existencial das minhas teorias. Assim, as duas partes dão credibilidade uma à outra. Não tinha nada disso em mente quando escrevi o livro em 1945. Gente, este livro, ele foi escrito em 1945. E Dr. Frankl escreveu este livro em 9 dias, gente. Isso é uma curiosidade que eu tinha que trazer aqui para vocês, tá? Muito bom, sim, sim. Você vai, eu vou lhe ajudar, viu, Daniel? Que eu preciso escrever sobre o sentido da vida na prática do surf, certo? E eu fiz no espaço de tempo de 9 dias. Ele fala, tá vendo? Com a firme determinação de ter o livro publicado anonimamente. A princípio, ele queria publicar o livro anonimamente. Com efeito, a primeira impressão da versão original alemã não mostra o meu nome na capa, apesar de, na última hora, eu haver finalmente cedido a meus amigos que estavam insistindo comigo para que deixasse o livro ser publicado com o meu nome, pelo menos na página de rosto, onde vai o título. Inicialmente, no entanto, havia sido escrito com absoluta convicção de que, como obra anônima, nunca daria fama literária a seu autor. Havia querido simplesmente transmitir ao leitor, através de um exemplo concreto, que a vida tem um sentido potencial sob quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis. E considerava que, se a tese fosse demonstrada numa situação tão extrema como a de um campo de concentração, meu livro encontraria um público. Consequentemente, senti-me responsável pela tarefa de colocar no papel o que havia vivido. Pensava que poderia ser útil às pessoas que têm inclinação para o desespero. Parece-me algo, ao mesmo tempo estranho e notável, o fato de que, entre as dúzias de livros que escrevi, precisamente este, que pretendia publicar anonimamente de modo que nunca desse reputação ao seu autor, se transformasse num sucesso. Em consequência, não canso de alertar meus alunos, tanto na Europa como nos Estados Unidos,
Não procurem o sucesso. Vejam só essa mensagem que ele deixa, tá? Não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, assim como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa. Eu, como subproduto da redenção pessoal a outro ser. A felicidade deve acontecer naturalmente e o mesmo ocorre com o sucesso. Vocês precisam deixá-lo acontecer, não se preocupando com ele. Quero que vocês escutem o que a sua consciência diz que devem fazer e coloquem-no em prática da melhor maneira possível. E então, vocês verão que a longo prazo, estou dizendo, a longo prazo, o sucesso vai persegui-lo, precisamente porque vocês esqueceram de pensar nele. Se o texto do livro a seguir transmite, prezado leitor, uma lição que pode ser tirada de Aschutz, o texto do parágrafo acima pode dar uma lição tirada de um best-seller involuntário. Quanto a esta nova edição, foi acrescentado um capítulo para atualizar as conclusões teóricas do livro, tirado de uma palestra que pronunciei como presidente honorário do 3º Congresso Mundial de Logoterapia, no Auditório Maximum da Universidade de Regensburg, República Federal da Alemanha, em junho de 1983. Ele forma agora o pós-escrito de 1984 a este livro e é intitulado A Tese do Otimismo Trágico. O capítulo refere-se a preocupações dos dias de hoje e como é possível dizer sim à vida, apesar de todos os aspectos trágicos da existência humana. Espera-se que um certo otimismo com relação ao nosso futuro possa fluir das lições retiradas do nosso trágico passado. E assim a gente termina essa primeira parte, tá, da leitura. Mas antes de concluir a live, eu quero trazer para vocês ao menos o início do livro, tá? E a gente vai começar agora com a leitura do livro, Em Busca de Sentido. Um psicólogo no campo de concentração. Este livro não trata de fatos e acontecimentos externos, mas de experiências pessoais que milhares de prisioneiros viveram de muitas formas. É a história de um campo de concentração visto de dentro, contada por um de seus sobreviventes, tá? Então, como eu falei aqui logo no início, né, Dr. Viktor Frankl, ele era judeu, tá? E ele foi preso juntamente com toda a sua família na época do nazismo e ele foi parar nos campos de concentração. E como ele trouxe aqui, né, no prefácio, os prisioneiros, eles eram cidadãos comuns, tá? Então, mesmo Viktor Frankl, já sendo médico de formação, já era uma pessoa formada, já era casado, né? Então, ele tinha também seus pais, seus irmãos, além da sua esposa, tá? Mas eles foram presos e eles passaram a serem prisioneiros. E dentro dos campos de concentração,
Dr. Viktor Frankl, ele provou, pessoalmente falando, né, do sentimento de sofrimento que ele viveu ali naqueles campos de concentração, durante a época que ele foi prisioneiro. E Dr. Frankl, ele perdeu toda a sua família, exceto, né, a sua própria vida e a sua irmã. Foram os dois únicos que sobreviveram aos campos de concentração. E eles só se encontraram, tá, após a liberdade, viu? Já nos Estados Unidos. Mas aí a gente já conta em outro momento, dando continuidade a essas histórias, tá? Mas eu quero dizer a vocês que Frankl, ele traz nas suas experiências momentos muito ricos de vivências, né, onde ele pôde vivenciar o sofrimento da humanidade em plena Segunda Guerra Mundial, tá? Então, ele vivenciou cada história daquela ali, tá certo? Mas essa história aqui do livro Em Busca de Sentido, ela é contada pelo próprio Viktor Frankl, que foi sobrevivente dos campos de concentração. E eu, enquanto pessoa que eu sou, né, que eu também sou ser humano, claro, e enquanto profissional da psicologia, eu me sinto muito honrada, sabe, em poder fazer parte também dessa história, porque a partir do momento, né, que ele fala que ele subiu no ombro de gigantes, então eu afirmo para vocês, a partir do momento que eu conheci também o próprio Viktor Frankl, eu também pude subir no ombro desse grande gigante, né? Mas ele nos deixa tão livres, né, para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível, para que todos nós possamos encontrar o nosso sentido da vida. E eu confesso para vocês que a minha profissão, ela me proporciona isso a cada encontro que eu tenho com os meus clientes. Se eu estou em sala de aula com os meus alunos, tanto também do curso técnico, como também do curso das faculdades, tá certo? Então, assim, eu me sinto contemplada, né, a partir da minha profissão, porque eu encontrei o meu sentido para a vida, né, ou os meus sentidos da vida, né, e eu me sinto muito feliz em poder compartilhar com vocês que me acompanham aqui essa leitura, tá? Vamos dar continuidade. Não vamos descrever os grandes horrores, já bastante denunciados, embora nem sempre se acredite neles, mas sim as inúmeras pequenas torturas. Em outras palavras, tentarei responder a seguinte pergunta: de que modo se refletia na mente do prisioneiro médio a vida cotidiana do campo de concentração? Diga-se de antemão que as experiências aqui relatadas não se relacionam tanto com acontecimentos nos campos de concentração grandes e famosos, mas com os que ocorreram em suas famigeradas filiais menores. É fato notório que justamente esses campos mais reduzidos eram autênticos locais de extermínio. Em pauta estarão aqui não a paixão e morte dos grandes heróis e mártires, mas as pequenas vítimas, a pequena morte da grande massa. Não vamos nos ocupar com aquilo que o capo, nem este ou aquele prisioneiro renomado sofreu ou tem para contar, mas vamos tratar da paixão do prisioneiro comum e desconhecido. Este último não usava o distintivo em forma de bracedeira,
e era desprezado pelos capos. Os capos, pessoal, eram os guardas, tá? Que faziam a sentinela ali, né? Nos campos de concentração. Enquanto ele passava fome até morrer de inanição, os capos não passavam mal. Houve até alguns que nunca se alimentaram tão bem em sua vida. Do ponto de vista psicológico e caracterológico, esse tipo de pessoas deve ser encarado antes como os SS, ou os guardas do campo de concentração. Os capos tinham se assemelhado a esses, psicológica e sociologicamente, e com eles colaboravam. Muitas vezes eram mais rigorosos que os guardas do próprio campo de concentração, e eram os piores algozes do prisioneiro comum, chegando, por exemplo, a bater com mais violência que a própria SS. Afinal, de antemão, somente eram escolhidos para capos aqueles prisioneiros que se prestavam a este tipo de procedimento. E caso não fizessem jus ao que deles se esperava, eram imediatamente depostos. Sim, Daniel, sim. É preciso nos aprofundar na história, né? Porque a história, ela traz esse conhecimento, tá? Mas esse livro aqui, ele também, além dele trazer a própria história de vida dos prisioneiros comuns, tá? Ele traz aqui a experiência psicológica, a experiência social dessas pessoas que estavam ali em sofrimento. Vamos falar agora sobre a seleção ativa e passiva, tá? Porque quando os prisioneiros eles chegavam aos campos de concentração, depois que eles foram presos, né? Então, pessoas que tinham dinheiro, certo? Foram presos, principalmente os judeus, né? Aí eles foram presos e foram levados para os campos de concentração, tá? Então, tinham mulheres que tinham aqueles casacos de pele, né? Pesadíssimo, riquíssimo, certo? Mas elas perderam também, perderam casacos de pele, perderam joias, tá? Então, perderam muitas coisas de valor. Então, essas coisas que são materiais de valor, tudo se perdeu antes de entrar no campo de concentração. E quando chegaram aos campos de concentração, as pessoas perderam a sua identidade. Como que elas perderam a sua identidade? Então, elas deixaram de ser chamadas pelos seus nomes e eram chamadas pelo número do protocolo, né, da entrada. Entendeu? Então, cada um tinha o seu número de identificação. Tá? Então, as pessoas não tinham mais aquela identidade, né? Que era a sua história de vida. Então, a história de vida das pessoas não foi respeitada, não foi considerada, tá? Todo o seu contexto histórico, social, psicológico, as suas famílias, tudo foi destruído, tá? Para que eles se tornassem apenas prisioneiros dos campos de concentração. E mesmo sendo prisioneiro, ficaram ali todo o tempo correndo riscos de vida, certo? Então, muitas pessoas, né, perderam suas vidas, tá? Porque, pronto, nessa fase aqui da seleção ativa e passiva, Victor, ele traz a experiência da chegada, né, nos campos de concentração.
que eles chegaram no trem amontoado, tá? Lotado, e assim essas pessoas passaram, né, ali a conviver uns com os outros, crianças, jovens, adultos, idosos, certo? Todos foram parar ali, nos campos de concentração. E quando chegaram nos campos de concentração, eles passaram pela seleção ativa e passiva, né? Alguns que foram naquela fila, né? Vocês se recordam do filme A Lista de Schindler, né? Que ele fala da fila, da entrada, né? Onde ele buscou ajudar os judeus para que eles fugissem, né? Olá, Jorge, boa noite. Então, o filme A Lista de Schindler, ele retrata, né, justamente a busca dessa salvação dessas pessoas, né? Mas outros não conseguiram se salvar e acabaram dentro dos campos de concentração, tá certo? E também, quando chegaram lá, alguns ficaram como prisioneiros, né? E outros foram diretamente para a câmara de gás, tá certo? Então, assim, foi um processo, nessa época foi um processo muito doloroso, certo? Porque, de fato, existiram muitas mortes, né? Existe um livro também, que é o livro O Diário de Anne Frank, aonde ela traz, né, toda a sua experiência e juntamente com a sua família, certo? Aonde Anne, ela relatava no seu diário, né, todas as suas experiências que ela teve ali, até mesmo anteriormente, claro, à sua morte, né? Ela foi assassinada juntamente com a família, mas o seu pai encontrou, né, o seu diário e fez desse diário um livro, né? E ainda até hoje nós temos acesso a este livro, né, que é o Diário de Anne Frank. Vocês já leram esse livro, o Diário de Anne Frank? Deixa aqui no comentário para mim, tá? Se você já leu, se você já escutou falar, tá certo? Lembrando que a leitura do livro Em Busca de Sentido, a princípio é uma leitura bastante densa, tá? Mas é bastante reflexiva, né? Para que a gente possa, de fato, pensar, né, no sentido da vida ou nos sentidos para a vida, certo? Vamos falar agora a parte da seleção ativa e passiva. O não iniciado que olha de fora, sem nunca ter estado no campo de concentração, geralmente tem uma ideia errada da situação num campo desses. Imagina a vida lá dentro de modo sentimental, simplifica a realidade e não tem a menor ideia da feroz luta pela existência, mesmo entre os próprios prisioneiros, e justamente nos campos menores. É violenta a luta pelo pão de cada dia e pela preservação e salvação da vida. Luta-se sem dó nem piedade pelos próprios interesses, sejam eles do indivíduo ou do seu grupo mais íntimo de amigos. Suponhamos, por exemplo, que seja iminente um transporte para levar certo número de internados para outro campo de concentração. Segundo a versão oficial, mas há boas razões para supor que o destino seja a câmara de gás. Porque o transporte de pessoas doentes e fracas representa uma seleção,
dos prisioneiros incapacitados de trabalhar, que deverão ser dizimados num campo maior, equipado com câmaras de gás e crematório. É neste momento que estoura a guerra de todos contra todos, ou melhor, de uns grupos e panelinhas contra outros. Cada qual procura proteger-se a si mesmo ou os que lhes são chegados, pô-lo a salvo do transporte, requisitá-los no último momento da lista do transporte. Um fato está claro para todos: para aquele que for salvo dessa maneira, outro terá que entrar na lista. Então, como ele relatou, os próprios prisioneiros, os menores, o cidadão comum que foram para os campos de concentração menores para ser escravos mesmo, trabalhar como escravos, eles lutavam pela sua vida, pela sua sobrevivência, porque era um lutando contra o outro. Tá? Era uma violência em cima de outra violência. Era uma geração de violência ali constantemente, né? E a luta pela preservação da sua sobrevivência, pela preservação da sua vida, tá? Afinal de contas, o que importa é o número. O transporte terá que ser completado com determinado número de prisioneiros. Cada qual, então, representa pura e simplesmente uma cifra, pois na lista constam apenas os números dos prisioneiros. Afinal de contas, é preciso considerar que em Auschwitz, por exemplo, quando o prisioneiro passa pela recepção, ele é despojado de todos os haveres e assim também acaba ficando sem nenhum documento, de modo que quem quiser pode simplesmente adotar um nome qualquer, alegar outra profissão, etc. Não são poucos os que apelam para esse truque, por diversas razões. A única coisa que não dá margem à dúvida e que interessa aos funcionários do campo de concentração é o número do prisioneiro, geralmente tatuado no corpo. Nenhum vigia ou supervisor tem a ideia de exigir que o prisioneiro se identifique pelo nome. Quando quer denunciá-lo, o que geralmente acontece por alegação de preguiça, simplesmente verifica o número que todo prisioneiro precisa usar, costurado em determinados pontos da calça, do casaco e da capa, e o anota, ocorrência muito temida por suas consequências. Voltemos ao caso do transporte previsto. Nesta situação, o prisioneiro não tem tempo nem disposição para se demorar em reflexões abstratas e morais. Cada qual só pensa em salvar a sua vida para os seus, que por ele esperam em casa, e preservar aqueles os quais se sente ligado, de alguma forma, no campo de concentração. Por isso, não hesita em dar um jeito de incluir outra pessoa, outro número no transporte. Pelo que dissemos acima, já dá para entender que os capos eram resultado de uma espécie de seleção negativa. Para essa função, somente se prestavam os indivíduos mais brutais, embora, felizmente, tenha havido, é claro, exceções, as quais deliberadamente não vamos considerar aqui. Mas, além dessa seleção ativa, efetuada, por assim dizer, pelo pessoal da SS, havia ainda uma seleção passiva. Existiam prisioneiros que viviam
anos a fios em campos de concentração e eram transferidos de um para outro, passando às vezes por dezenas deles. Dentre eles, em geral, somente conseguiam manter-se com a vida aqueles que não tinham escrúpulos nessa luta pela preservação da vida e que não hesitavam em usar métodos violentos ou mesmo em roubar dos inimigos. Todos nós que escapamos com vida por milhares e milhares de felizes coincidências ou milagres divinos, seja lá como quisermos chamá-los, sabemos que podemos dizer sem hesitação que os melhores não voltaram. E ele conclui essa parte da seleção ativa, né, e passiva desta forma. Os melhores não voltaram. Por que Frankl fala que os melhores não voltaram? Porque ele via que existiam ali médicos, advogados, engenheiros, quantas e quantas pessoas, né, que tinham uma vida anterior ao campo de concentração, mas que mesmo tendo essa vida anterior ao campo de concentração, eles não conseguiram voltar, né? E assim eu termino essa primeira live do momento Minhas Leituras com vocês aqui, tá? Muito obrigada pela sua participação e eu aguardo você no nosso próximo encontro. Até lá, e a gente vai dar continuidade à leitura. Tá joia? Um abraço. Até a próxima, pessoal. Fiquem acompanhando nossa rede, tá? Tchau.